Peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Segundo Martinho Lutero, Romanos é o mais claro evangelho. Martinho Lutero, como eu já disse, que de início tinha resistências a este livro, mas ao ter os seus olhos abertos, passou a amar profundamente o livro de Romanos. Quando nós começamos a exposição deste livro, falamos acerca de o quanto Romanos tem sido instrumento de Deus no decurso da história, para abençoar a igreja, para abençoar a vida, e a nossa oração continua sendo essa, que cada um de nós, e nós como igreja, sejamos abençoados à medida que nós lemos, expomos essa carta e entendemos mais acerca do Evangelho. O texto de hoje é um texto forte, é um texto que fala de assuntos impopulares. Por favor, não se sinta ofendido com o texto da palavra de Deus. A Bíblia é o bisturi de Deus para operar e tirar de nós tumores malignos que de outra forma causariam nossa morte eterna. A palavra de Deus foi escrita para nos dar vida plena, saúde espiritual. Então, aquilo que a palavra de Deus falar acerca do justo juízo de Deus, entenda como palavra de Deus para abençoar a sua vida, chamando a sua atenção para realidades tão importantes, como eu disse, tão impopulares, mas tão importantes e inevitáveis. Nós haveremos de enfrentar aquilo que o texto bíblico desta noite tem a nos dizer. Eu peço a você que acompanhe a leitura, que farei em silêncio em sua Bíblia. O texto da palavra de Deus diz assim: portanto, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus,
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O justo juízo de Deus. Um colega pastor ouviu recentemente de um médico experiente que estava com câncer e ficou arrasado. O colega mesmo estudou comigo no seminário durante 4 anos. Os exames comprobatórios ainda seriam feitos para conhecerem a dimensão do problema. Câncer localizado, espalhado pelo organismo. Mas qualquer que fosse a situação, ele precisaria passar por radioterapia, quimioterapia medicamentosa, cirurgia, quimioterapia intravenosa. Quem já passou por isso sabe como esse processo é difícil e doloroso. Quando o resultado chegou dos exames comprobatórios, ele parecia uma criança que havia ganhado um doce. Graças a Deus, o problema está localizado. Graças a Deus, vou passar por todo o processo e superar este problema. Diante da resposta dele, fiquei admirado. Logo que eu vi a resposta dele colocada no grupo de WhatsApp da turma do seminário, eu falei para Carla, veja só a resposta de fulano de tal, diante da comprovação de que ele está com câncer. Com a possibilidade frustrada de algo pior, até mesmo uma notícia que de outra forma seria tão ruim, a confirmação do câncer tornou-se para ele um motivo de comemoração. É mais ou menos esse o espírito dos capítulos iniciais de Romanos. É mais ou menos esse o ambiente que Paulo tenta criar ao colocar esses assuntos que nós estamos considerando. Paulo destaca o terrível estado de miséria que o pecado legou ao homem, para então ressaltar o valor do Evangelho, o qual é capaz de impedir que o efeito mais nocivo do pecado, a condenação eterna, alcance aqueles que pela graça foram surpreendidos por essa dádiva de Deus. No texto de hoje, Paulo continua falando dos malefícios do pecado, mostrando que devido a ele, todos enfrentaremos o justo juízo de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para uma informação contextual. Lendo este texto, eu tenho a impressão de estar em uma sinagoga, lá do 1º século, ouvindo o que Paulo dizia naquela época, quando, ao chegar em uma cidade, procurava uma sinagoga local e falava para os judeus. Se os irmãos estão se lembrando, quando nós começamos essa carta, falamos que Paulo nunca havia estado em Roma antes, pelo menos como pregador do Evangelho, como missionário. Ele não conhecia aquela cidade, ou aquela igreja. Então, ele escreve detalhadamente aquilo que ele chama de meu evangelho nesta carta, mais do que ele faz em qualquer outra carta que escreve a igrejas. Ele nunca havia estado lá. Ele precisava detalhar quem ele era e o que ele pregava. E eu
eu penso que é assim que ele fazia nas sinagogas. Quando ele chegava numa cidade, procurava uma sinagoga de judeus e começava a pregar o evangelho. Eu me sinto um viajante no tempo numa sinagoga do primeiro século. E para que Paulo não suscitasse oposição imediata a seu discurso, se você vai entender isso agora quando eu colocar esse detalhe. Paulo fala a um opositor imaginário. Irmãos, a gente que é pregador do Evangelho, a gente fala as mesmas palavras diversas vezes, não é? Vocês que estão aqui, que já me conhecem há 2 décadas, já me ouviram falar muitas coisas repetidas vezes. Talvez mudando alguma colocação, mudando alguma ênfase, algum enfoque, mas o Evangelho é o mesmo, e a gente tenta apresentar de diversas formas, de diversas roupagens, a mesma verdade. E Paulo tinha pregado já pelo mundo afora, e passando por sinagogas diversas, em regiões diversas, para judeus diversos. Ele sabia quando a palavra dele começava a causar inquietação, e as pessoas no banco começavam a balançar a cabeça dizendo não. As pessoas no banco começavam a ficar inquietas. E de repente o expulsavam da sinagoga, e ele partia para os gentios. Ora, nessa carta ele usa uma tática. Ele fala a um opositor imaginário. Ele diz o seguinte: ó homem, está logo no versículo 1 do capítulo 2, ó homem. Percebe que ele não cita para quem ele está falando. Ele fala de modo genérico. Dentro da literatura grega, da literatura daquela época, esta forma era uma forma muito comum quando se queria fazer uma crítica ou uma oposição sem levantar oposição imediata, resistência imediata. É o que é chamado de diatribe. Então ele começa construindo o seu discurso como o profeta Natã construiu o seu discurso diante de Davi. Davi, havia numa cidade um homem rico e um homem pobre. E Davi foi ouvindo a história. Davi não se sentiu ofendido. Davi não se sentiu confrontado. E Paulo age da mesma forma aqui. E desse modo, ele queria atrasar o confronto. Eu creio que pensando na sua experiência como pregador em sinagogas judaicas, expulso tantas e tantas vezes. Mas aos poucos ele vai afunilando, e de repente ele chega no ponto que ele queria. Irmãos, eu quero expor este texto, e ao expô-lo, eu peço a você que pense bem profundamente nas 3 perguntas que serão levantadas. Primeira pergunta: em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Segunda pergunta que farei: em que você se baseia quando considera o justo juízo de Deus? E terceira pergunta: o que será exposto a seu respeito quando você considera o justo juízo de Deus? Vamos, pois, à primeira pergunta. Versículos 1 a 4. Em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? O texto começa com a conjunção portanto, ligando o que será dito ao que já foi dito, com uma conclusão. Portanto,
Quando nós pegamos o versículo 32, o texto vai dizer o seguinte, do capítulo 1: conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Conhecendo eles a sentença de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam. Quando nós vamos para o versículo de número 18, do mesmo capítulo 1, o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade e perversão. Toda sorte. Inclui tudo no pacote. Toda e qualquer sorte de perversão e impiedade que detém, que suprime, que abafa a verdade em detrimento, que abafa a verdade pela injustiça, que coloca a justiça em detrimento da verdade. Então o texto, cercado aqui pelo versículo 18 e versículo 32, vai falar sobre comportamentos que infringem a lei de Deus, que desagradam a Deus, que ao invés de glorificar a Deus, trazem vergonha ao Criador. O homem que deveria manifestar a glória de Deus, manifestando vergonha. E Paulo então começa dizendo, portanto, já que é assim, não há desculpas ao homem. Não há desculpas. Não há. Quando julgas, quem quer que sejas, quem quer que tu sejas, você não está em condição de julgar ninguém, você não está em condição de olhar para alguém e apontar o dedo. Quem quer que sejas tu, ó homem, você é indesculpável quando se coloca na cadeira de juiz. E por quê? Por que este homem é indesculpável? E a quem Paulo está se referindo num primeiro momento? De forma geral, de forma ampla, homem, aqui, genericamente, o homem caído. Toda a humanidade, sem distinção, sem exceção, com base na revelação geral, o grego, o texto vai falar do grego, e com base na revelação especial, com base na lei, o judeu. Indesculpável, quando se coloca na cadeira de juiz. E o texto, se você olhar, mais uma vez eu peço a você que observe comigo no capítulo 1, versículo 28, quando o texto vai apresentar assim de uma forma ampla também, com palavras bem, com campo bem vasto, situações nas quais todos nós enquadramos, mais ou menos, em um caso ou outro, mas todos nós nos enquadramos. A partir do versículo 28, o texto diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Será que em algum momento isso é revelado em sua vida? Injustiça, malícia, avareza, maldade? Será que você se vê aqui em algum momento? Será que essas pinceladas estão no seu retrato falado? Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia.
Será que você está isento, imune, ileso, que não, nada disso aqui toca em você? Em mim toca. Em mim toca. E o texto diz que eu sou indesculpável. Eu não devo olhar para ninguém e julgar ninguém, porque ao fazer isso, eu estarei condenando a mim mesmo, pois eu pratico as próprias coisas que eu condeno. Dentro da história da interpretação bíblica, os comentaristas muitas vezes não conseguem conciliar Romanos com Tiago. Eu acho que esses livros são facilmente conciliados, facilmente, e vou fazer esse exercício nessa noite. Para mim, o enfoque em alguns momentos pode ser diferente, mas Tiago e Paulo dialogam muito bem. Eu quero que você, deixando a Bíblia marcada em Romanos, vá para Tiago comigo, e nós vamos fazer esse exercício algumas vezes. Em Tiago, inicialmente no capítulo de número 4, veja o que o texto da palavra de Deus diz, Tiago 4, versículos 11 e 12. O texto vai dizer: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? És indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. És indesculpável. E o texto vai dizer, todos nós estamos na posição de cumpridores da lei, de observadores da lei, não de juízes. Todos nós. E o texto mostra que toda a humanidade caída está nessa situação. O texto vai se afunilando. Paulo não apresenta de imediato o ponto no qual ele vai chegar. Ele apresenta em geral, de início. E assim nós vamos caminhando. Ainda no versículo 1, o texto diz o seguinte: no que julgas, voltando para Romanos 2, no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Irmãos, esse ponto aqui é bastante sério, porque talvez você vai dizer o seguinte: não, espera aí, eu não faço tudo o que o texto de Romanos descreve, eu não sou homicida, não, eu não ajo assim, eu não tenho nenhum tipo de perversidade sexual, não, eu não ajo assim. Mas todos nós somos caídos e temos a natureza pecaminosa, e o coração é a raiz de onde procedem os maus desígnios. Nós temos em nós a condição de pecar, na mesma natureza, talvez com tipos diferentes de pecados. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que citando a lei antiga, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra o irmão, aquele que proferir insulto contra o irmão, aquele que chamar o irmão de tolo, está quebrando o mandamento, não matarás. O apóstolo João, em 1 João capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: que todo aquele que tem ódio no coração é assassino. Talvez você é homicida. Aos olhos de Deus, ao guardar ódio no coração. E por isso o texto está dizendo o seguinte: no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Quantas vezes eu já ouvi, especialmente pessoas mais vividas, mais antigas, às vezes diante de uma televisão, de um noticiário, vendo uma notícia de um crime,
dizendo o seguinte: olha, esse aí não tem a salvação eterna de jeito nenhum. Esse aí não tem não, quem faz isso não tem perdão. Gente, nenhum de nós tem a salvação eterna, se não fosse por meio da graça somente. Quando nós julgamos a outro, nós a nós mesmos nos condenamos, pois fazemos as mesmas coisas que condenamos. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, foi dito, não adulterarás, mas se você olhar para alguém com intenção impura no coração, você já adulterou. Veja o escrutínio de Deus. Veja como o pecado nos iguala. E o texto prossegue no versículo 2, quando o texto diz: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. O que o texto está dizendo aqui? É o que Tiago disse: um só é juiz, um só é juiz, um só. Esse juiz, que é Deus, que é um só, ele pode salvar, ele pode condenar, um só é juiz. É assim que o texto bíblico diz. Ele pode salvar e pode fazer perecer. Então o juízo dele é segundo a verdade, porque ele leva em conta motivação, ele leva em conta o histórico de cada um de nós, as influências que recebemos, ele leva em conta cada detalhe formativo do nosso caráter, da nossa vida, memórias que guardamos desde a nossa infância. Deus sabe colocar diante dos homens, e fará isso no dia do juízo, sem erro, sem engano, a culpa de cada um de nós. Nós não fazemos isso, não temos condição de fazer isso, não conhecemos todas as variáveis, todos os atenuantes, todos os agravantes, nós não conhecemos. Nós não conhecemos. Fica a pergunta: em quem você pensa quando considera em quem? Deixa eu repetir aqui a pergunta: e isso, em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Nós chegamos no versículo 3, agora, quando Paulo vai dizer mais uma vez: ó homem. E talvez, quem sabe, se ele estivesse numa sinagoga, enquanto ele falasse dessa forma, possivelmente os judeus estariam dizendo: isso mesmo, Paulo, é dessa forma mesmo, tem que descer o chicote nesses pecadores. E Paulo dizendo: ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do justo juízo de Deus? Quando nós voltamos para Tiago, se você puder ir comigo mais uma vez, deixando o texto marcado em Romanos, veja o que Tiago diz no capítulo 2, versículo de número 10. Tiago 2, versículo 10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado? Esse é o padrão de Deus, a perfeição. Aquele que guarda toda a lei e se torna culpado em um só ponto, e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O próprio Tiago vai dizer no capítulo 3, versículo 2, todos, ele inclui a ele mesmo, todos tropeçamos, capítulo 3, versículo 2, veja em sua Bíblia, todos tropeçamos em muitas coisas. Meu irmão, a gente não guarda toda a lei e tropeça num só ponto, a gente tropeça em muita coisa. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, a gente tropeça em muita coisa. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E o versículo 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade,
ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mesmo os conduzidos ao arrependimento, o são por Deus. Se nós chegamos ao arrependimento é porque Deus nos conduziu. Está muito claro isso em Atos capítulo 11, versículo 18, quando o texto fala que aos gentios foi conduzido por Deus arrependimento para a vida. É Deus que nos conduz ao arrependimento, não temos que nos gloriar se nos arrependemos. Em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Quem é o homem de Romanos 2? Sou eu, meu irmão. Eu sou o homem de Romanos 2. É você. Assim como Natan disse para Davi, você, Davi, é o homem. Romanos 2 está dizendo para a gente, você é o homem, você é a mulher, você é indesculpável. Em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Pensemos mais em nós mesmos e menos nos outros. Vamos dar conta de nós mesmos e não de outros, no dia do justo juízo de Deus. Cada um dará conta de si, e cada um precisa preparar a si próprio para o encontro com Deus. Em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Mas vamos prosseguir o texto. Em que você se baseia quando considera o justo juízo de Deus? A partir do versículo de número 5, o texto vai dizer: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, dureza, inflexibilidade, coração impenitente, duro igual diamante, duro igual pedra. Segundo a tua dureza, coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Haverá um dia de ira. É por isso que eu disse que essa palavra não é popular. Nós não ficamos muito satisfeitos quando dizemos isso, que haverá um dia de ira. E dependendo da forma como nós vivemos, estamos acumulando contra nós mesmos ira, para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Haverá esse dia, meu irmão. Não despreze isso. Um dia como nenhum outro dia. Existe uma manifestação da ira de Deus no presente, deixando com que os homens sigam seus próprios corações. Existe sim. É o que Romanos fala no capítulo 1. E Deus então largou, deixou, sigam seus próprios corações. Como C.S. Lewis diz, é Deus dizendo, é isso que você quer, então faça-se a sua vontade, siga o seu coração, se destrua no seu pecado. Existe manifestação da ira de Deus, quando Deus deixa os homens às suas próprias vontades, mas haverá um dia sem igual, chamado dia da ira. Ah, irmãos, e esse dia não será um dia fácil. Dia terrível, assustador. Os profetas, Amós, Sofonias, Isaías, tantos e tantos outros profetas vão falar sobre este dia, o dia do Senhor. Dia de escuridão e não de luz, de trevas, de pavor. Eu quero que você, deixando o texto marcado em Romanos, abra a sua palavra comigo agora em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, a partir do versículo de número 12, o texto das Escrituras assim nos diz: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo,
e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, quer dizer, sem distinção, sem exceção, sem parcialidade, sem acepção. Tanto reis, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravo, livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Montes caiam sobre nós, rochas nos escondam, caiam sobre nós. Chegou o dia da ira daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A gente precisa enxergar Jesus assim também, meus irmãos, como aquele que virá para julgar e derramará sobre o pecado e o pecador a ira de Deus. Muitas vezes nós temos resistência de ouvir e de refletir sobre isso. Não, mas como assim? Jesus Cristo veio para salvar, sim, Ele veio para salvar, mas o pecado condena, e aquele que não for salvo pelo Jesus Salvador, será condenado pelo Jesus Juiz. E precisamos entender isso, e levar isso em consideração. Em que você se baseia quando considera o justo juízo de Deus? Eu peço a você que volte agora para Romanos capítulo 2, nós vamos prosseguir o texto, versículos 6 a 8, o texto então no versículo 5 fala de dureza de coração impenitente que acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E o versículo 6 então diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Por favor, preste atenção, tem detalhes importantes aqui. Ele dará a cada um conforme o seu procedimento. Vida eterna, a quem? Aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, veja como a palavra ira é repetida no texto, e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, que detém a verdade pela injustiça, que suprime a verdade pela injustiça, que tenta calar a verdade. Irmãos, aqui a gente pensando em outros textos, as Escrituras, a gente pode pensar o seguinte: mas será que Paulo está se contradizendo? Porque Paulo fala, por exemplo, em Efésios 2, capítulo 8, versículo 8, o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, Paulo está falando aqui neste texto de Romanos, que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram honra, glória, incorruptibilidade. Como assim? A vida eterna então virá para aqueles que perseveram em fazer o bem, procurando honra, glória e incorruptibilidade? Ou a vida eterna vem pela graça mediante a fé? Como conciliar aqui o texto bíblico, as verdades bíblicas? A salvação
sempre foi, sempre será pela graça, mediante a fé. Mas as obras externas mostram a transformação interna de alguém. As obras externas mostram a transformação interna de alguém. E Tiago vai dizer isso, mais uma vez, eu peço ajuda, Tiago, quando Tiago diz, no capítulo de número 2, versículo 18 do seu livro, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu com as obras te mostrarei a minha fé. As obras externas mostram a transformação interna de alguém. É nesse sentido que Paulo fala o que falou. A salvação é sempre pela graça, mediante a fé, mas o salvo persevera. O salvo persevera, como diz o texto, em fazer o bem, procurando honra, glória e incorruptibilidade. O salvo anda dessa maneira. Sim, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí Paulo completa no versículo 10 de Efésios 2, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os salvos vão andar nas boas obras preparadas por Deus de antemão. Aos que se preocupam com a glória de Deus e com a vida eterna. Há aqueles que se preocupam, mas há os que só se preocupam com o próprio umbigo e com o hoje. Aqueles que vivem a vida pensando que a vida é só a terra, é só o aqui e o agora. Deixa a eternidade para lá, deixa a eternidade para depois. Vamos viver o hoje. E a Bíblia diz que é tolo aquele que acumula para si mesmo e não é rico para com Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A gente precisa viver a vida terrena com os olhos na eternidade, os pés na terra, os olhos na eternidade. A gente precisa perseverar fazendo o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. E Deus a esses dará vida eterna. Mas aí vem o termo de novo, ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade, que desconsideram a vontade de Deus e obedecem à injustiça. Prosseguindo o texto, a partir do versículo 9, agora então Paulo está afunilando, e a partir do versículo 9 ele vai dizer assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal. E pela primeira vez ele fala aqui neste texto, ao judeu primeiro, e também ao grego. Os judeus não gostavam de ouvir isso. Mas Paulo usou a tática de Davi, a tática de Natã diante de Davi. Paulo foi mostrando, Paulo foi cercando. E ele diz ao judeu primeiro, porque o judeu recebeu os oráculos de Deus, o judeu recebeu a lei. A quem muito é dado, muito será cobrado. Cada um será julgado conforme a luz recebida da parte de Deus. O judeu primeiro, ele vai receber tribulação e angústia quando pecar, quando fizer o mal, porque teve muita luz. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro também, e também ao grego. Percebam os irmãos aqui, que Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, não é o ser judeu que vai fazer diferença, e nem o ser grego. Não é ser judeu ou não ser judeu. Não é ser judeu ou ser gentio. Não é isso.
é fazer o bem e fazer o mal, é buscar glória, honra e incorruptibilidade, ou é suprimir a verdade pela injustiça. É isso o que vai fazer a diferença. Não importa se é judeu ou grego, não. Não seremos julgados pelos privilégios recebidos, mas pelo uso que fizemos dos privilégios recebidos. O juízo de Deus é justo, sem parcialidade. Irmãos, é uma bênção pertencer à igreja. Ser membro de uma igreja que expõe a palavra de Deus, que procura entender e servir a Deus de verdade, é uma bênção, é luz que Deus está trazendo para nós. Mas não deve ser nisso que nós devemos nos basear, quando consideramos o justo juízo de Deus. Em que você se baseia quando considera o justo juízo de Deus? Não se baseie nos privilégios recebidos. Parte da igreja, filho ou filha de um cristão devoto, de uma cristã devota, mas se baseie no uso que você faz desses privilégios. Se baseie no uso que você faz dos privilégios recebidos. E nós chegamos ao final do texto, versículos 12 a 16. O que será exposto a seu respeito quando você considera o justo juízo de Deus? A partir do versículo 12, o texto diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. O pecado faz perecer, com lei ou sem lei, judeu ou grego. Todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Nós que temos o Evangelho, que aprendemos a palavra de Deus, que conhecemos a vontade do nosso Senhor, seremos julgados pelo Evangelho, pela luz que recebemos da palavra. O pecado causará perecimento a todos, quer tiveram a lei dada por Deus, revelada a Moisés, primeiramente, lá no caso dos judeus, no nosso caso o Evangelho, quer não. Vejam o versículo 13 e o 16. É importante porque os versículos 14 e 15 são como que um parêntese para explicar um detalhe que será colocado aqui no versículo 13. O versículo 13 deve ser lido, o versículo 16 deve ser lido logo em seguida ao versículo 13. Depois a gente vai considerar os versículos 14 e 15. Mas vamos ler então os versículos 13 e 16, acompanhe silenciosamente em sua Bíblia. O texto diz: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Veja só, eu vou ler de novo para você fazer a conexão. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Possuir a lei não é sinal de justificação, mas guardar a lei é. Possuir a lei não é sinal de justificação, mas guardá-la é. O Senhor Jesus Cristo diz, irmãos, no Evangelho, num texto muito forte, após expor o sermão do monte, ele traz as seguintes palavras. Preste atenção, um texto bem conhecido, você vai se lembrar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Vejam, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não se refere a pessoas com religião fria, mas a pessoas que tinham uma certa participação até intensa na religião, mas porém sem ter o que precisava. E Jesus, conhecendo o coração, conhecendo o interior, é por isso que a pergunta é a seguinte: o que será exposto a seu respeito no dia ou quando você considera o justo juízo de Deus? Jesus, conhecendo o interior, ele vai mostrar que as motivações eram inadequadas, não eram as adequadas, as verdadeiras. Profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres, e ele dirá então explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E vem logo em seguida então o Senhor Jesus Cristo dizendo: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tiago vai falar sobre isso também mais uma vez. Eu não lerei o tempo para não delongar, mas Tiago vai dizer o seguinte: olha, vocês devem ser cumpridores da lei e não apenas ouvintes, porque não há benefício nenhum em ser apenas ouvinte da lei. Aquele que ouve a lei, mas não a pratica, é como um homem que se olha no espelho, vê a sua imagem, depois sai e já se esquece. Possuir a lei não é sinal de justificação, mas guardar a lei é. Olha os versículos 14 e 15 agora para a gente finalizar. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Paulo mostra aqui então para os judeus, fazendo essa comparação, que diante de Deus, o Deus que não faz exceção, que não faz parcialidade, ter a lei não resolve o problema, se você não é obediente à lei. A lei só tem valor quando é obedecida, e o é pela motivação certa. Uma transformação interna que faz com que alguém deixe de viver para si, para este mundo, e passe a viver para Deus, perseverando em fazer o bem, procurando glória, honra e incorruptibilidade. Meu irmão, fica a pergunta: o que será manifestado por Deus com relação a você, quando Ele julgar os segredos do homem, de conformidade com o Evangelho? Um texto muito conhecido, eu queria que você abrisse comigo também, está em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. O texto das Escrituras diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas no dia do justo juízo de Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes, os segredos do coração. Tudo diante de Deus está claro, transparente como cristal, límpido. E Deus vê não só as ações, Ele vê as motivações. Não só o externo, Ele vê o interno. Não só o que a boca fala, mas se está procedendo de um coração sincero ou hipócrita. Deus vê todas as coisas. O texto então diz, voltando para Romanos 2,16, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. As 3 perguntas: em quem você pensa quando considera o justo juízo de Deus? Nós somos chamados a pensar em nós mesmos. Nós somos chamados a, diante de Deus, olhar para nós mesmos e nos preparar para esse dia. Nós daremos contas apenas de nós, não de outros. Precisamos pensar em nós mesmos. Em que você se baseia quando considera o justo juízo de Deus? Não se baseie em privilégios, mas no uso que você faz deles. Não se baseie em benefícios que Deus está te dando, mas como você lida com esses benefícios. O que será exposto a seu respeito quando você considera o justo juízo de Deus, naquele dia quando Ele julgar os segredos dos homens? O que será exposto a seu respeito? A importância e o valor de nós lutarmos contra a nossa própria carne, a nossa própria vontade, para nos adequar àquilo que a palavra diz para nós. A importância de nós não suprimirmos, determos a verdade pela injustiça, mas obedecermos a palavra, sermos cumpridores da palavra, praticantes e não apenas ouvintes, sendo homens que constroem a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Muitos vão dizer: Senhor, Senhor, fizemos isso em Teu nome, fizemos aquilo em Teu nome. Eu nunca vos conheci, vocês nunca me obedeceram. Vocês prosseguiram fazendo a iniquidade, vivendo para vocês mesmos. Irmãos, entendam o que eu vou dizer agora. Entendam, por favor, dentro do contexto aqui de tudo que nós vimos. Talvez para alguns pode parecer essa colocação, às vezes soar desconfortável, mas eu acho que a humanidade, eu acho que a igreja dos nossos dias, do século 21, precisa ter mais medo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Sim, eu acho que precisamos de ter esse medo hoje, para que no dia da ira, não digamos para os montes, caiam sobre nós, nos escondam da ira do Cordeiro, da ira daquele que se assenta no trono. Nós precisamos ter mais medo de Deus, tremer mais diante dEle, entender que Ele nos ama, que Ele é Pai, mas que Ele é justo juiz, julgará os segredos do nosso coração.
Precisamos entender mais essa verdade bíblica. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 10, versículo 28, eu vou mostrar para vocês de quem vocês devem ter medo. Vocês não devem temer aqueles que matam o corpo e depois disso não podem fazer mais nada. Vocês devem temer, ter medo daquele que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Às vezes Deus é considerado com muita trivialidade, com muita falta de respeito. Precisamos respeitar Deus, temer Deus, ter medo dEle, não um medo doentio, que gera afastamento dEle, mas um medo respeitoso, que entende quem Ele é, e então leva a submissão e obediência. Você que é pai, você que é mãe, você pode e deve ser amigo de seu filho, mas você nunca deve deixar de ser pai e de ser mãe. Amigos, o seu filho vai ter muitos por aí, mas só vai ter você como pai e você como mãe. É mais ou menos essa a ideia. Nunca perder o temor de Deus, nunca tratar Deus com trivialidade, mas entender que Ele é o Deus do juízo. E como aquele texto de Apocalipse mostra para a gente a dificuldade daquele dia. Montes, rochedos caiam sobre nós, escondam-nos da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. A boa notícia recebida por meu colega da não proliferação do câncer o levou a um ânimo renovado para lidar com o tratamento. A primeira parte já foi feita. Ele já fez a radioterapia, a quimioterapia medicamentosa, mas tem muito processo pela frente. Tem muita luta pela frente. O tratamento há de continuar. Irmãos, que o conhecimento do Evangelho, o qual ainda será bem destacado em Romanos. E Paulo primeiro está mostrando o juízo. Paulo primeiro está mostrando os malefícios do pecado, a destruição causada pela queda. Paulo está fazendo um retrato de como nós estamos desesperadamente perdidos e necessitados de salvação. Paulo está mostrando isso. Mas que o conhecimento da boa nova que virá, e só é bem entendida quando nós nos vemos em apuros, quando nós nos vemos em risco. E o conhecimento do Evangelho nos leve a adequar nossa vida diante da realidade tão forte do dia do justo juízo de Deus. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Senhor, diante da verdade da sua palavra que lemos nesta noite, Pai, suplicamos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que tire do nosso coração toda dureza, toda impenitência. Nós não queremos acumular ira contra nós mesmos para o dia do juízo do Senhor. Ó Deus, não basta
privilégio, não basta ter a Bíblia em mãos, não basta nem mesmo ser membro de uma igreja. Precisamos, ó Deus, lidar convenientemente com os privilégios. Precisamos obedecer a palavra que está nas nossas mãos. Precisamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera daqueles que dizem que amam o Senhor. Aqueles que amam a vida eterna e por isso perseveram na prática do bem, buscando glória, honra e incorruptibilidade. Ajuda-nos, Senhor. Tira de nós toda venda, todo engano. Tira, Pai, tira de nós. Nós não queremos, ó Deus, estar no meio e não ser do meio. Nós não queremos, ó Deus, estar como trigo e no fim sermos descobertos como joio. Ó Deus, nós queremos viver uma vida plena na Sua presença, não como ouvintes, mas como praticantes. Não como aqueles que dizem, não, Senhor, eu fiz coisas para o Senhor, eu expeli demônios, eu profetizei, eu realizei até milagres, orei e o Senhor fez milagres. Nós não queremos estar entre esses que, embora possam dizer essa primeira parte, ouvirão em seguida o Senhor dizendo, nunca vos conheci, vocês nunca foram dos meus, vocês nunca deixaram a iniquidade do coração, vocês nunca choraram diante de mim em arrependimento, mas acomodaram o pecado lá dentro e tiveram uma vida dupla. Senhor, tenha misericórdia. Ó Deus, conhecedor dos segredos dos corações, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor. Que possamos olhar para nós mesmos e dizer, Senhor, nós somos o homem, nós somos pecadores, nós somos falhos, e ai de nós, nas mãos de um Deus santo, de um Deus pleno em perfeição, pleno em luz, pleno em glória, que clamemos, Senhor, desesperadamente, como de fato alguém que entende necessitar do Salvador, e que nos abriguemos debaixo dos cuidados do Salvador, aquele cuja obra é capaz de salvar o mais vil pecador, e torná-lo filho bendito do Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, quando consideramos o dia do justo juízo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer as considerações adequadas, as considerações corretas, Pai. Livra-nos, Pai, livra-nos do alto engano do pecado. Livra-nos, Senhor. Deus, ouve a nossa oração. Obrigado por nos dar, Senhor, mais uma vez a oportunidade de ouvir Sua palavra e poder refletir sobre a nossa própria vida, Pai. Não queremos naquele dia, o grande dia, o dia do Senhor, o dia da ira, do Cordeiro e daquele que se assenta no trono. Nós não queremos clamar aos montes que caiam sobre nós, aos penhascos. Nós não queremos clamar, nós queremos nos prostrar de joelhos e louvar ao Senhor, porque o dia da nossa salvação haverá chegado, e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Ajuda-nos, Pai, a viver assim, e a ter esse fim, para a Tua glória e louvor. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, louvado seja o Senhor por isso. Não é por obras, ninguém deve se gloriar pela salvação, mas uma vez salvos, feitura, poesia do Senhor, nós devemos andar no caminho preparado de antemão pelo Senhor,
para que andássemos como salvos neste caminho. E dessa forma, glorificar o Teu nome, levar outros, ó Deus, a verem nossas boas obras e glorificarem também o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, Deus, nós fazemos esta oração. Amém. Irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.